vai sentir vontade de desistir. Porque não é fácil dar para concurso. E quando você sentir vontade de desistir, olha para o teu sonho. Beleza, povo, estamos aí em mais um vídeo na web. Hoje com meu grande amigo Ayrton. Ele que é professor, ele que já escreveu livro, ele que é da área do direito. Ayrton vai dar um pouquinho do tempo pra gente. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse espaço na tua agenda, meu amigo. Imagina, meu irmão, professor Roberto é um irmão para mim. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, um assunto que permeou a minha vida todos esses anos. Bom, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte: a gente passa por um momento tão tumultuado aí no Brasil que parece que não vai abrir concurso, nunca vai abrir o concurso, e o concurseiro, ele é esse ser extremamente ansioso, né? Você está estudando, está ansioso para abrir o edital. Quando sai o edital, ele fica ansioso, porque eu não estudei tudo, porque eu não sei o quê. Tranquilo, fique tranquilo. Uma coisa que eu quero colocar, independente da situação complicada ou confusa que está o Brasil, tá? Haverá concurso público. Só existe um jeito de não ter concurso público no Brasil. Chama-se golpe de Estado. Se alguém for lá, der um golpe de Estado, rasga a Constituição e acabou. Então, você que está se preparando para concurso, eu sei que você está desesperado, porque muitas vezes 2017 foi um ano ruim, o TJ do Paraná abriu o edital, faz um ano e não abriu o concurso. E muita gente está culpando, eu acho até uma questão de injustiça. Eu que estive no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o administrador público ele tem uma responsabilidade ao abrir um edital de concurso público, porque ele está contratando alguém, fazendo uma despesa pública para 30 anos. Olha que coisa que a responsabilidade que esse cara tem. Então não pense, e muitas vezes as pessoas acabam falando um monte de coisa aí do presidente do TJ, ele é isso, ele é aquilo, a senhora, sua mãe é aquilo outro. Isso é injusto, porque ele não está abrindo, não é porque ele não quer, é porque ele sabe a conta que ele tem que pagar e ele sabe que ele está abrindo essa despesa por muitos anos. Então ele tem que ter responsabilidade. Então, e no momento de crise política e que reflete economicamente, nesse momento no Brasil, o administrador ele fica com receio, porque ele tem uma verba limitada, ele não pode criar dinheiro à toa. Isso é responsabilidade. Tá? Então, haverá concurso público. Mais cedo ou mais tarde haverá. Então, isso é a primeira coisa importante para a gente sedimentar na nossa conversa. Ponto número 2. Quando? Não sei. Mas vai ter. Por quê? Porque o servidor público ele se aposenta, ele morre, acreditem, ele morre, certo? Ele abandona aquele cargo por N razões. Você tem um sonho, puxa, eu gostaria muito de ser promotor de justiça, era o meu sonho. E o cara passa para concurso para juiz. Ele é promotor, ele vai ser juiz. Entende? Então ele deixa o cargo, por melhor que seja o cargo, de alguma maneira ele acaba deixando. Ou seja, é uma coisa muito simples. Eu me lembro quando a gente analisava concurso público no Tribunal de Contas, vinha, é uma coisa ridícula, uma tabela no Excel, o número de cargos aprovados para aquele, que existem abertos no Ministério do Planejamento, o número de servidores ativos e quanto falta. Sempre dá negativo. Você não pode contratar mais, mas sempre está. Então sempre haverá o concurso público. O administrador ainda não está fazendo por conta da situação do país, até porque muitas vezes a mídia, de uma maneira muito leviana, acaba julgando. Olha, se o cara não abre o concurso, ele julga, né? Mas se ele abre, no momento de crise desse, o cara abre concurso, quer dizer, tá, então a gente vai parar a máquina do Estado? Porque uma coisa é falar que o Brasil ele é muito inchado, tem muito servidor, e em partes isso é verdade. Agora, como é que você vai não ter juiz? Como é que você não vai ter promotor? Como é que você não vai ter bombeiro? Como é que você não vai ter policial? Isso é o serviço público básico essencial. Como é que você não vai ter professor? Então, terá concurso público, ele vai acontecer e esse é o momento de você estudar. Então, muitas vezes o aluno está falando assim, eu vou estudar quando sair o edital. Tarde demais.
Concurso público é igual bolsa de valores. Você tem que investir na baixa, quando ninguém está investindo. E aí você vai, quando sair o edital, você vai colher esses frutos logo. Então, para resumir, eu sei que eu falo pra caramba, né? É impossível não ter concurso público. Terá concurso público, seja em 2018 ou 2019. E esse é o momento ideal para você começar ou retomar o seu estudo. Legal. E me diz uma coisa, o mais bacana dessa nossa conversa é que ela não é ensaiada, ela não tem script, então eu vou na pedrada, algo que me perguntam direto, eu quero saber de você. Se o concurso público é tão bom, por que você não é concursado? Legal. Eu recebo direto essa pergunta. Eu vou contar para vocês, eu fiz o único concurso na minha vida, que foi o Banco do Brasil, quando eu estava na faculdade e não passei. Tá? Então foi a única vez que eu fiz o concurso. Mas antes disso, depois disso, eu atuei no Ministério Público. Então, eu era assessor de gabinete, um estagiário melhorado, dentro do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, e fui estagiário na Receita Federal. E lá eu descobri que não é a minha vida, tá? Não é o meu perfil. Então, tudo na vida, eu digo que você tem que fazer porque você tem paixão, tá? Eu tenho certeza que a minha vida seria muito mais tranquila se eu fosse um auditor da Receita, se eu fosse um juiz, se eu fosse tranquila financeiramente, mas eu não estaria feliz com aquilo, tá? Então, muitas pessoas, o pessoal fala assim, poxa, porque você é tão estudioso, né, a minha família, minha mãe, o meu tio, pô, você é tão estudioso, eu realmente gosto de estudar, é uma coisa que eu gosto, por que você não faz concurso? E eu sempre respondo a mesma coisa, eu não me adapto à vida do concurso, é uma vida muito rotineira, então, por isso que eu me satisfaço na advocacia. Na advocacia você tem que estudar muito e cada dia uma emoção. Você não ganha, você pode ganhar muito dinheiro, né? Às vezes você até ganha um bom dinheiro, não é ruim, sabe? Às vezes você ganha mais que o juiz, garanto para vocês, mas não é sempre, né? Uma vida assim, mas você está sempre vendo uma coisa diferente, sempre trabalhando uma coisa. Então as coisas que são rotineiras me perturbam. Então eu não me enquadro dentro do serviço público. E isso é uma coisa que você tem que pensar. Você que está fazendo concurso público, você vai se adaptar a essa vida? Porque às vezes as pessoas falam assim, o servidor público é vagabundo. Não é, senhores. Mas ele tem um poder limitado. Por exemplo, quando eu estava no Ministério Público, a gente recebia em torno de 70 processos na semana. Chegava na sexta-feira, eu tinha julgado todos os 70. Tinha procurador do Ministério Público que tinha mais de 1000 processos no gabinete dele. E a gente tinha zero, nenhum processo parado. E aí o que acontecia? Chegava sexta-feira, não tinha nada para fazer, nada. Aí você fala, Ayrton, então por que você não vai pedir o processo? Porque se eu fizer isso, eu posso tomar uma ação de responsabilidade. Por quê? Porque vamos dizer que eu pegue lá uma denúncia que veio por um determinado prefeito, e aí eu olho aquela denúncia e falo, essa denúncia não tem subsistência, julgo improcedente. Aí o cara que é denunciante, que muitas vezes é um opositor lá do outro partido, ele me denuncia e fala assim, por que você não pegou o processo que estava na tua distribuição, você pediu um processo a mais e julgou improcedente? Ou procedente, vice-versa, também pode acontecer. Quer dizer, eu posso tomar uma ação de improbidade administrativa porque eu trabalhei demais. Então, chegava na sexta-feira, eu não tinha o que fazer. Isso me deixava louco. Porque eu sabia que na outra semana tinha processo, tinha mais 70. Eu falei, se eu agilizar, mas eu não posso fazer isso, porque você tem um poder vinculado àquilo ali. Você tem que receber o que te distribui, você tem que trabalhar naquilo que você faz. Agora, claro, tem um monte de servidor que faz o que tinha que fazer, e outros 500. É responsabilidade da chefia dele. Mas nós tínhamos zero processo no gabinete, só que isso me deixava aflito, porque eu não gosto de não fazer nada. Então, é uma característica do serviço público. Veja, eu acho que estudar direito para concurso é muito mais fácil do que estudar todas as outras matérias.
Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, né? Eu sempre digo isso no primeiro dia de aula. Muitas vezes o aluno chega, porque eu nunca vi direito, porque direito é difícil, porque tudo muda, porque tudo pode e não pode, tudo tem regra e exceção, né? Eu falo, direito é muito fácil. Estudar direito para concurso público é muito fácil. Eu digo, o edital diz o que ele vai cobrar. Você lê aquilo que o edital diz que ele vai cobrar. E ele cobra aquilo que você leu que ele disse que ia cobrar. Quer dizer, quando você estuda direito, você está estudando a resposta da sua prova. Eu duvido que matemática seja assim. Eu duvido que o professor de matemática chegue para você e fale assim, pessoal, se cair Bhaskara, marca 1 na prova. Duvido que ele fale isso. Agora, eu digo para você, se cair inversão do ônus da prova, você vai marcar assim, 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 assado. No caso do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 8º do CDC. Então, é isso que eu estudo. E vai estar ali, quando você assiste a minha aula, você está vendo a resposta da tua prova. Eu dou a resposta da prova em sala de aula, claro. Né? Então, primeira coisa importante, direito é fácil. Agora, por que a gente tem dificuldade, especialmente você que está se preparando para um concurso nível médio? Porque muitas vezes é a primeira vez que a gente tem acesso a esse conteúdo. É a primeira vez que você está vendo. E tudo que é a primeira vez é muito mais difícil na nossa vida. Né? A primeira, eu sempre digo, que a primeira arde, dói e é gostoso. A segunda arde e é gostoso. E a terceira é só gostoso. Né? Você vai ver, direito é assim também. Quando você estudar pela terceira vez o CDC, é gostoso. Agora, o que acontece, a grande diferença entre você estudar direito do consumidor, direito internacional ou outros direitos, que é a minha matéria é civil, internacional e consumidor. Qual que é a grande diferença? Quando eu era professor de avaliação de bancas de pós-graduação, eu fazia banca com um grande mestre da filosofia do direito, que é o professor Alvino Moser. E aí uma vez a gente estava lá conversando e tal, e ele é um filósofo, né? Então você imagina que ele nunca te dá uma resposta, ele sempre te dá uma pergunta. E aí eu falei assim, poxa, professor e tal, não sei o que lá, parari, a gente conversando sobre assuntos de como passar melhor o conteúdo para os nossos alunos, e ele virou para mim e falou assim, Ayrton, com o passar dos anos, você vai perceber que o aluno só aprende aquilo que ele já sabe. Aí ele travou, né? Travou. Assim, peraí. Então, aí fui estudar o que é isso. E essa é a grande diferença entre você estudar direito do consumidor, internacional, qualquer direito. O que significa o que o filósofo, o professor Alvino Moser, me falou? Não é que você só aprende o que você já sabe, é porque você só incorpora conhecimento em você daquilo que você já conhece um pouquinho, aquilo que te faz sentido. Se aquilo é uma coisa completamente insana, não faz sentido nenhum, você nunca viu isso na vida, você não incorpora aquele conhecimento para você. Então, essa é a grande chave para você estudar qualquer matéria, especialmente as do direito. Quando eu falo de consumidor, você é consumidor o tempo todo, você consome desde o momento em que você acorda até o momento que você vai dormir, inclusive, afinal de contas, você dorme numa cama ou algo similar, sim ou não? E você comprou essa cama, e você consome ela, sim ou não? Então veja, direito do consumidor é fácil porque você é consumidor o tempo todo, então quando eu leio regras para você, você incorpora no teu conhecimento porque você sabe o que é ser consumidor. Quando eu falo de direito internacional, você olha e fala assim, tratados internacionais, Convenção de Viena de 69, você começa a travar, porque você nunca viu um tratado, às vezes, na sua vida, você não sabe o que é um Estado soberano, muitas vezes você tem um conhecimento muito abstrato daquilo ali. E aí, por que os alunos gostam, então, da minha aula? Porque eu torno o abstrato em realidade. E é isso que você vai fazer no teu estudo de direito. Você vai tornar o abstrato em realidade. Então, quando eu falo de tratados, quando eu falo de direito internacional, eu falo de guerra, eu falo como isso acontece. E quando eu falo de Estado soberano, eu tento trazer para a realidade. Quer ver um exemplo? O Sultanato de Zanzibar firmou um tratado com a República de Tuvalu. Você fala, caraca, eu nunca ouvi falar nesse negócio. Esse cara é louco.
né? E aí ele formou a República da Tanzânia. E você fala, cara, isso não faz sentido nenhum que você está falando. Você está me falando um negócio... Você não conhece o Sultanato de Zanzibar? Você fala, não. Você não sabe quem que nasceu lá? Não, que eu nem conheço o que é. O Fred Mercury. O Fred Mercury, lembra do Fred Mercury? O Fred Mercury, o pai dele era diplomata no Sultanato de Zanzibar, certo? E ele nasceu lá. Nunca mais você vai esquecer essa informação que eu te dei. O Fred Mercury, embora fosse inglês, né? O Sultanato de Zanzibar era uma colônia inglesa. Então, veja, ele firmou esse tratado, agora é o país da Tanzânia. Pronto, eu transformei aquela informação abstrata em algo que você conhecia e você incorporou esse conhecimento. Esse é o diferencial. É você transformar o abstrato naquilo que você conhece e aí você incorpora as demais informações. Eu garanto que você nunca mais vai esquecer isso. Eu acho que a primeira coisa depende do concurso. Né? Se você vai fazer um concurso, por exemplo, como o Banco do Brasil, é um concurso que exige nível médio, é um concurso que não é fácil, não é, mas ele é mais fácil, por exemplo, que uma magistratura, por exemplo, certo? Então, no caso do Banco do Brasil, você pode ler a lei seca, né? Só a lei, isso vai te ajudar. Concordo com você daí na variedade do professor, por exemplo, porque às vezes tem um conteúdo que eu sou mais afim, eu dou esse conteúdo com mais vontade. E aí um outro conteúdo que eu não curto tanto, às vezes eu não sou tão claro, não sou tão... E aí um outro professor, que pode ser melhor do que eu, né? Mas às vezes ele gosta mais daquela outra parte, então você acaba variando e entendendo mais. Mas eu sempre digo para o aluno, eu queria um livro para estudar por Banco do Brasil. Eu falei assim, vai perder teu tempo. Porque concurso público, na verdade, é um investimento em tempo, né? Então, se você fizer a mais do que necessário, você está perdendo tempo. Se você fizer a menos, você está perdendo tempo. Então, você tem que fazer o tempo exato. Né? Então você fala assim, direito do consumidor é uma matéria que eu gosto pra caramba, mas tem uma questão na prova. De 100, você vai gastar 1% do teu tempo nessa questão. Mas eu gosto mais. Você azar o seu. Você não está aqui para gostar da matéria, você está aqui para acertar, botar o X no lugar certo. Né? Então, você tem que, primeiro, pesar a matéria para saber o quanto você estuda. Segundo, saber como ela cai, e é isso que o professor muitas vezes indica, para poder te dar, otimizar esse teu tempo. E terceiro, você tem que estudar aquilo que é necessário para o concurso, para não estudar mais. Agora, você vai estudar Direito Internacional para a Receita Federal, quando cair esse conteúdo lá, certo? São 4 questões. Então não vou nem ligar, porque tem um monte de questão. Só que se você não fizer o mínimo na prova, você não passa. Então você acertou todas as questões da tua prova. Você gabaritou, mas errou as 4 de internacional, você não vai passar. Então essa é uma outra forma de estudar, né? Você tem que se dedicar em todas as matérias de maneira equivalente, certo? Então esse é um outro tipo de estudo. Ali vai exigir um pouco mais de conhecimento, salário melhor, né? Concurso mais difícil, você tem que saber todas as matérias, vai te exigir uma doutrina. Qual doutrina? Muitas vezes o professor vai te indicar. E eu sempre digo, olha, leia esse livro. Mas por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo fantástico, até essa semana, aniversário do professor Francisco Rizek. Rizek foi meu professor de Direito Internacional, ele é espetacular, o livro dele é papo, difícil pra caramba de ler, mas é o que cai nos concursos públicos, porque ele é o cara que não inventa no Direito Internacional. Tem um outro cara que é espetacular, o professor Valério Mazzuoli, só que determinado posicionamento dele, se você marcar na prova, é caixão na prova para você. Então, é a doutrina que o professor orienta. Agora, magistratura. Magistratura é um concurso dificílimo. Você tem que estudar mais, você tem que conhecer mais sobre determinados assuntos. Então, vai ter mais doutrina aí para ler. Então, eu digo que diversidade vai depender do concurso que a pessoa vai investir. Muito legal, meu amigo. Agradecer aí ao teu tempo, a tua disponibilidade. Muito obrigado por estar com a gente nessa live.
E dizer aí para você, aqui embaixo tem o link dos contatos do professor Ayrton para você acompanhar aí nas redes sociais, né? Dá like no vídeo, compartilha. Tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a gente dá um jeito de mandar pro professor para ele responder pra gente. E a gente se fala no próximo vídeo. Obrigado, professor Ayrton. E... Imagina. Meu irmão, eu que agradeço você, agradeço a sua oportunidade, agradeço a oportunidade de conversar com os nossos concurseiros, tão apreensivos muitas vezes. O que eu tenho para dizer para vocês é: fiquem tranquilos. Passo a passo, a construção se faz pelo alicerce. Vai formando devagarzinho, vai devagar, que você vai conseguir esse sonho de ter uma carreira pública. Só que, sobretudo, eu sempre digo isso, não coloque nem o salário, nem a carreira em primeiro lugar. Coloque o seu sonho. Estudar para concurso público é por que você está estudando. Eu estou estudando para dar uma oportunidade melhor para o meu filho. Eu estou estudando para poder pagar uma escola melhor para o meu filho. Eu estou estudando para poder fazer o casamento dos meus sonhos, para poder comprar a casa própria. Isso é o sonho que você tem que botar quando você está estudando para concurso. Isso vai fazer a diferença. Então, escreva o teu sonho e coloque aí do lado aí da tua mesa de estudo, porque você vai sentir vontade de desistir. Porque não é fácil dar para concurso. E quando você sentir vontade de desistir, olha para o teu sonho. Não coloca o dinheiro, não coloca o salário, não coloca o cargo, porque isso não significa nada. Mas coloca o teu sonho. Por que você quer ganhar 10 mil reais por mês? Isso vai fazer a diferença. Roberto, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade de poder conversar com os nossos alunos aí. Muito legal, meu amigo. É isso. Um grande abraço e até a próxima.